especificamente, né? Lembrando sempre que quando a gente fala de continente europeu, de Europa, a gente fala de um continente bastante heterogêneo, bastante diversificado, certo? Não é correto a gente entender que os países europeus todos são muito bem desenvolvidos, que todos têm serviços públicos de excelente qualidade. Claro, isso é um padrão em boa parte deles, mas o desenvolvimento vai variar conforme cada país. Existem países que são centrais na perspectiva do desenvolvimento, como os que estamos estudando, Reino Unido, França, Alemanha, os principais casos, mas temos também países periféricos, né? O caso aí da nossa abertura, que foi uma música portuguesa, Portugal é um país na comunidade europeia, na União Europeia, é um país periférico, né? É um país que tem uma economia modesta diante, por exemplo, da França, diante da Alemanha, diante do Reino Unido, que são os casos que nós estamos dando mais ênfase, né? Então, como eu estava dizendo na outra aula, né? A gente tem na França a residência de muitos portugueses, né? Muitos portugueses vão morar na França. Os laços entre os países são muito próximos, certo? Inclusive, se estuda francês em muitas escolas portuguesas desde o começo, né? Então, os países, Portugal e França, sempre historicamente, né, acabam tendo essa proximidade, essa intrínseca ligação, né? É, no caso, a França atrai muito mais portugueses do que Portugal atrai muito mais do que Portugal franceses, tá certo? Então, pessoal, vamos começar aqui. Eu queria concluir, né? Vamos concluir a França. Paramos precisamente em França na semana passada. Bom dia, Bruno. E eu gostaria de passar um vídeo que, a meu ver, é muito interessante e significativo para entendermos a nação francesa. Não curto o vídeo, há 3 minutos ou 4, e né, que sintetiza muito como que a França é como país, né? Então a França, ela, vamos levar em conta que historicamente ela teve um processo de dominação colonial em muitos países, principalmente países africanos, certo? Então é sempre bom a gente fazer esse exercício de observação, né? Então muitos países africanos, eles falam francês como língua oficial. Claro, e existem as línguas nativas, as línguas originárias deles. Mas o francês, ele é predominante em grande parte da África. E por que isso, né? Não é porque o pessoal achou bonito, merci beaucoup, bonsoir, bonjour, né? Não é porque o pessoal achou muito bonito o francês e quis falar o francês. É porque foi processo de dominação, de exploração colonial e de imposição de valores, no caso da França, nos países africanos. Alguém pode citar para mim 2 países africanos que falam francês? Isso, né? O colonialismo. Perfeito, Maria. Alguém pode citar para mim 2 países, Senegal? Exatamente, Senegal, né? Um país que fala francês, cuja capital é Dakar, né? E alguém pode me citar outro ou outros, se vier o caso? Bom, temos Costa do Marfim, temos Argélia, certo? Temos Marrocos, certo? Temos muitos países africanos que realmente têm essa predominância, né, da dominação francesa e da influência cultural, né? A língua é só um dos elementos, né? A influência cultural também é muito presente nessas sociedades, certo? E os laços diplomáticos também entre os países hoje em dia, né, constituem uma nova forma até de dominação, né? Porque os franceses acabam sempre predominando nessas relações, nesses acordos e atraindo, por exemplo, pessoas qualificadas destes países africanos para estudar nas suas universidades, certo? Então tem toda essa relação de dominação. Tá bom? Mas eu vou passar aqui rapidinho para a gente não tomar muito. E isso, perfeito, é o que está acontecendo, né, Maria Rita? No momento no Brasil, né? Então muita gente que está em fases avançadas da vida acadêmica, né? Doutorado, pós-doutorado, que quer fazer uma linha de pesquisa que demanda mais materiais específicos, caros, que nem sempre as nossas universidades vão ter, elas acabam migrando para outros
países para tentar suas pesquisas por lá, nos Estados Unidos, na própria Inglaterra, em universidades inglesas, francesas, portuguesas, enfim. Então, é um problema muito sério, né? A fuga de cérebros, não é? Entenda-se, né, pessoal? Não é que você vai ter o cérebro saindo da pessoa e indo para outro país e a pessoa ficando no país, não, viu? Pelo amor de Deus. É a tendência a buscar países onde se tenha melhores condições de trabalhos intelectuais, acadêmicos, tá certo? Exatamente. Historicamente, isso é um problema muito sério, né? A educação básica, que é a base de tudo, né, no nosso país, acaba sendo negligenciada, que o diga as instituições de ensino superior, que são, que são o suprassumo, né, do nosso sistema educacional, tá certo? Então, deixa eu colocar aqui para vocês, tá bom? E qualquer coisa, se houver alguma fala, alguma coisa que eu acho interessante, ou vocês também, a gente pode falar, tá bom? Só um momento. Para os franceses, porque há exatos 20 anos a França era campeã do mundo. A gente acompanha algumas coincidências entre essa geração e a de 98. Mbappé nem tinha nascido. Muitos eram crianças, mas poucos em idade de se lembrar. Para quase todo o time da França, o título da Copa de 98 é só uma foto na parede. Mas se eles olharem para trás, vão notar uma série de coincidências. A primeira é o adversário. A França vai de novo enfrentar a Croácia. 20 anos atrás, os finalistas de agora se enfrentaram na semifinal. A Croácia saiu na frente e a França teve de virar o placar. Quem se destacou foi um zagueiro, Lilian Thuram, um artilheiro improvável, que quase nunca marcava, mas que fez os 2 gols da virada. França 2-1. 20 anos depois, outro jogador saiu da defesa para classificar a França. Umtiti, o zagueiro que nesse ano só tinha feito 1 gol pelo Barcelona. O jogador 12 centímetros mais baixo que Fellaini se antecipou e entrou para a história. A outra coincidência é no ataque. Olha a chance de Guivart, Em 98, o centroavante Guivart, que tinha como função principal fazer gols, não fez nenhum. Agora, Giroud vive a mesma situação. Nenhum gol na Copa, apesar dos presentes que recebe de Griezmann e principalmente de Mbappé. teve a chance o Giroud. O técnico da França é o homem que une essas 2 Copas. Mas aí não é coincidência, é o elo que reforça ainda mais o poder dessa equipe. Didier Deschamps foi o capitão que ergueu a taça em 98 e pode se tornar o terceiro na história a ser campeão como técnico e como jogador, depois de Zagallo e Beckenbauer. Mas ele não vai passar aquele jogo na concentração para inspirar os jogadores. Não gosta nem de lembrar aquela conquista para comparar as 2 seleções. Ele diz, não que não tenha orgulho, mas não podemos viver presos ao passado. Cada um vive no seu tempo. Para a seleção francesa, o título de 98 é só uma foto na parede, até mesmo para quem saiu bem na foto. Pois é, pessoal, essa Copa de 98 marcou muito essa geração francesa e a França como país, né? Por quê? Porque esse time da França que ganhou do Brasil e que também 20 anos depois, né, veio a conquistar o Mundial de 2018, ele tinha muitos imigrantes. Essas seleções, elas tinham esse ponto em comum. Muitos imigrantes ou descendentes de imigrantes, certo? Pessoas que saíram da África e foram morar na França, certo? Ou são filhos de pessoas que têm esse perfil, tá? Então, a dominação colonial é expressa na seleção francesa de futebol, percebam, né? Então, você tem na seleção francesa, por exemplo, o maior nome. Qual é o maior nome da França? Pois é, vamos aguardar e torcer, né? Qual é o maior nome do futebol francês, né?
Zinedine Zidane, que é descendente de argelinos, né? Então, a Argélia foi parte do Império Colonial Francês naquela fase da história que a gente chama de neocolonialismo, né? Alguém sabe diferenciar para mim, para nós, né? A diferença entre o colonialismo clássico, aquele que o Brasil passou, né, no ano de 1500, com a chegada dos europeus, a dominação que nós sofremos, do neocolonialismo? Alguém saberia dizer para a gente as diferenças? Bom, colonialismo ele foi uma fase diferente, né, do capitalismo, capitalismo comercial, né, aquela fase onde você tinha metrópoles e você tinha colônias, certo? E ele se concentrou na América e na África, certo? Já o neocolonialismo ele é mais avançado em termos de fases do capitalismo, ele é do capitalismo industrial e remete à necessidade dos países europeus de conseguir mão de obra barata, mercado consumidor e também, né, ampliar seus laços de dominação comercial no mundo. Então, as nações estavam se fortalecendo lá no século XIX, né? O sentimento de pátria, de nacionalismo já vinha muito forte nesses países e meio que eles disputavam entre si, não é, para ver qual era o país que dominava mais, que tinha mais poderes de vantagens na África, na Ásia, né? Então, os países africanos foram intensamente dominados pelos europeus, né? Só foram se desprender deste domínio a partir do século XX, né? Então, muitos países africanos só conseguiram sua independência na segunda metade do século XX, ou seja, um processo muito tardio e que trouxe muitos impactos, muitas consequências para a própria organização destes países hoje. Muitos países, inclusive, até hoje vivem em guerra civil, decorrente desse desequilíbrio político que foi gerado, né? E um dos motivos, né, da Primeira Guerra, sim, perfeito, né? A disputa entre os países, entre as nações, que se dizia que era a guerra para acabar com todas as guerras, né? E não acabou com nada e até hoje segue acontecendo guerra no mundo aí, tá? Então a França, pessoal, é essa nação multiétnica, né? Então entendamos a França como um país complexo e que tem uma contribuição para a sua economia, não só dos franceses nativos, mas dos imigrantes e dos filhos dos imigrantes, né? Então é um país multiétnico, certo? Essa expressão aqui, tá bom? Então, portanto, nós temos essa qualidade na França. De entender também que a França é um dos países hoje que possui um dos maiores PIBs, né? Um dos maiores produtos internos brutos do mundo, certo? Então, a França ela tem uma economia muito avançada e muito bem distribuída no seu espaço. Lembram a figura geométrica que nós comparamos com a França? Alguém sabe qual foi a figura geométrica que eu usei na semana passada para me referir à França? Foi um triângulo, foi um quadrado, foi um pentágono, foi um hexágono. Hexágono, né? Perfeito. Eu vejo assim, sabe, pessoal, assim, na nossa percepção, você vê que os territórios da França e da Alemanha, que nós vamos ver já já, eles são geograficamente próximos da perfeição, certo? Porque eles são países centrais na Europa. Você vê que eles estão meio que em meio caminho, no meio do caminho entre a Europa mais mediterrânea e a Europa mais distante, né, a Europa oriental. Eles estão ali no meio, principalmente a Alemanha, ainda mais bem localizada do que a França, mas a França também muito bem localizada, até pela proximidade dela com o Reino Unido, né? Então, você vê que aqui você tem essa qualidade, tá certo? Então, aliás, o espaço geográfico econômico francês, ele é cheio de conexões, né? Veja aí que você tem áreas, como na Europa tudo é mais pertinho, tudo é mais bem interligado por transportes rápidos e eficientes,
a economia ganha muito com isso, né? Então a França ela tem áreas de concentração industrial em Paris, mas essa concentração industrial em Paris, ela não é exclusiva, né? Só da região de Paris. Ela consegue hoje se diversificar no território francês. Você tem áreas ali como Lyon, que interliga-se com Milão, na Itália, que por sua vez você vai ter uma ligação também com o norte, com a Alemanha principalmente, né? Então você tem conglomerados, essa união, né, industriais dessas cidades com até outros países, tá certo? Então veja como a economia francesa ela se integra muito bem com seus vizinhos, né, de Europa, tá certo? E tem o Canal da Mancha, né, que liga a França ao Reino Unido. Veja que o Reino Unido, vimos na aula passada, ele está numa ilha, né, em duas ilhas, melhor dizendo, na ilha da Grã-Bretanha e também tem a ilha da Irlanda, que tem a Irlanda do Norte lá, né? Tá certo? Até aí tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo? Vocês querem perguntar alguma coisa? Ao que vocês estão um pouco confusos? De boa? Bom, então é o seguinte. Hoje em dia, né, pessoal, a França, ela tem uma espécie... Isso, o Canal da Mancha tem um Eurotúnel, né? Que é uma ligação muito rápida e frequente entre o sul da Inglaterra e o norte da França, certo? Então, a Inglaterra, historicamente, né, é muito importante para a história francesa. Na Segunda Guerra Mundial, inclusive, a França foi tomada por nazistas, né, defensores do regime nazista, e a França ela resistiu. A França que resistiu foi resistir na Inglaterra, né? Charles de Gaulle, o nome desse cara é muito importante na França, né? Charles de Gaulle. Depois vocês procuram na história aí, vão estudar, certamente já estão estudando, acredito, a Segunda Guerra Mundial, certo? Charles de Gaulle, ele dá nome, inclusive, ao aeroporto de Paris, né? Então, ele foi um presidente francês que resistiu ao nazismo, né? E promoveu a resistência francesa em território inglês, certo? E naquela época você tinha o rádio como grande meio de comunicação de massa. Não tinha ainda a TV como nós temos hoje, nem muito menos a internet, certo? Então a voz de De Gaulle chegava na França, e os franceses, por sua vez, se abraçaram esse discurso e resistiram, né, à dominação nazista de alguma forma, tá certo? Inclusive tem uma biografia dele muito bem escrita que saiu recentemente aí no mercado de livros, né, no Brasil, tá bom? Então, pessoal, esse desenvolvimento também da ciência francesa faz com que a França não dependa tanto da economia primária, muito pelo contrário, a França tem uma economia avançadíssima em termos de produtos como veículos, carros, né? A indústria francesa de carros é muito famosa, Renault, Citroën, Peugeot, enfim, temos muitas marcas francesas de carro que são muito bem conceituadas no mercado global, certo? Nós temos indústrias aeroespaciais também que se instalam no espaço francês, principalmente ali na área de Lyon, certo? No leste francês, tá bom? Então você tem uma economia que ao mesmo tempo ela consegue ser eficiente, distribuída de forma equilibrada no seu território, embora Paris concentre boa parte desta economia, mas não é só Paris, repito, a economia francesa é muito bem distribuída em seu território, tá certo? Então você vai ter estas características. Tudo certo aí? Beleza. Então vamos seguindo, né? E claro, a indústria agrícola francesa é muito forte, né, pessoal? A agrícola e pecuária também. Você tem os queijos franceses que são conhecidos mundialmente, né? Inclusive eu fui fazer compras, abastecer a minha casa, né? Porque começo de mês e final de mês são as épocas do mês onde a gente sente falta de comida, né? A comida vai acabando e a gente tem que abastecer. Fui no mercado e tinha queijos franceses lá, né?
Claro que eu não comprei porque estava o olho da cara, né? Mas realmente bem interessante como esses queijos eles são diferentes dos nossos, né? Oui, exatamente. E é uma língua muito bonita, né? O francês eu recomendo sempre que vocês aprendam um segundo idioma, né? Primeiramente, eu recomendo que vocês sempre aprendam inglês. Tentem se engajar e falar e desenvolver o inglês de vocês, né? Mas o francês é um idioma maravilhoso, assim, eu também tenho muita vontade de aprender, mas eu, eu, eu sempre recomendo como primeiro idioma o francês, o inglês, tá certo? Então vamos seguindo, né? Vamos para a Alemanha agora, né? E antes de avançarmos para a Alemanha, deixa eu só recomendar dois livros, né, para vocês que eu separei aqui para a aula de hoje. O primeiro, para vocês entenderem bem melhor a França, eu recomendo que vocês leiam. Esta coleção é muito boa, né? Da editora Contexto. Eu tenho alguns dessa na minha casa, dessa coleção na minha casa. Os Franceses, o nome do livro, né? De Ricardo Correia Coelho. É um livro curtinho, olha só, não é tão longo, não. É um livro curtinho, certo? De 350 páginas, mais ou menos. Você lê em uma semana, se você tiver disciplina, né? Você lê em uma semana. Então, esse livro é muito bom para a gente compreender melhor quem são esses franceses, né? Quem é esse povo, quem é esse país? Porque, veja, o livro de vocês é muito bom, eu gosto muito de utilizar esse livro. Mas é um livro, como todos os livros de escola, da nossa educação, um livro básico, né? Não vai te dar muita profundidade, muito conhecimento, além do básico, tá certo? Então, eu sempre sugiro... Opa! Cair aqui, né? Vamos lá, vamos tentar voltar aqui, né, pessoal? Um momentinho. Um momentinho. Se você está vendo o vídeo, você pode adiantar um pouquinho, porque eu perdi minha conexão, tá certo? Mas estamos já tentando restabelecer. Um momento.
Ô pessoal, perdão, viu? Desculpem aí, é porque minha internet deu uma oscilada, aí eu fiquei sem o contato de vocês aqui, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar, porque o tempo urge, né? Como diz o outro. Olha, e outro livro que eu gostaria de recomendar, já que agora vamos falar de Alemanha, é esse aqui, ó, Martinho Lutero, a biografia do Martinho Lutero, escrito por uma historiadora, né? Não é uma biografia de cunho religioso, não. É uma biografia de cunho histórico, tá certo? E pessoal dele. Então é bom para você entender não só o lado religioso da Alemanha, mas a questão política, porque a Alemanha, como vamos ver, ela não teve, né, pessoal? A primeira coisa que a gente tem que entender da Alemanha, eu vou apresentar de novo aqui para vocês, é que a Alemanha não teve impérios coloniais grandes como os da Inglaterra, no caso o Reino Unido, e da França, certo? E a Alemanha participou ativamente de duas grandes guerras mundiais, mas a Alemanha perdeu as duas grandes guerras mundiais, né? E a Alemanha foi severamente punida, principalmente após a segunda, né? Como realmente mereceu, né? Pela questão do nazismo, né? Todo aquele genocídio promovido pelo Hitler e pelo seu governo. Então a Alemanha teve que se reconstruir de todas essas tragédias que ela passou, pela qual ela passou. Então a Alemanha ela conseguiu de forma notável, né, se recuperar economicamente, e até a autoestima dos alemães se recuperou muito nas últimas décadas, nos últimos anos. Certo? Então deixa eu colocar aqui para vocês o mapinha da Alemanha para vocês visualizarem ele. A Alemanha, cá está, o espaço econômico da Alemanha, certo? Então você tem que compreender que após a Segunda Guerra Mundial a Alemanha foi dividida em duas, né? Vocês já sabem disso, certo? A Alemanha ela era a Alemanha Ocidental, chamada de República Federal Alemã, e ela era a Alemanha Oriental, chamada de RDA, ou República Democrática Alemã, certo? Então, com o desenvolvimento da Guerra Fria, essa divisão ficou cada vez mais clara, tá certo? Mas hoje você vê que após a queda do Muro de Berlim, o espaço econômico alemão se tornou mais integrado. Embora haja diferenciações, embora haja desigualdades regionais, né, que não se comparam com as desigualdades do nosso país, mas que são desigualdades, não deixam de ser, entre a Alemanha, que fazia parte da Alemanha Ocidental, e a parte que fazia parte da Alemanha Oriental, certo? Então, mas hoje você tem uma Alemanha, isso, ocidental capitalista e oriental comunista. Então você tem hoje um espaço econômico da Alemanha que é muito mais integrado, certo? O centro econômico do país é Frankfurt, certo? Embora a capital seja Berlim, mas a gente não tem como em Berlim o grande coração econômico, né? A gente tem em Frankfurt, por ser a sede do capital financeiro da Alemanha, é uma cidade extremamente importante do ponto de vista do capitalismo, do espaço econômico alemão. E aí você tem cidades industriais, né? Cidades que vivem isso, exatamente. Cidades que vivem muito da indústria, como por exemplo Düsseldorf, Dortmund, Gelsenkirchen, Colônia, né? Então tem muitos rios no espaço geográfico alemão, tá certo? A Alemanha, ela é um país que ela foi prestigiada pela natureza, né? Quem assiste aquela série Dark, né? Dark no Netflix, é uma série muito legal sobre a Alemanha também e tal. Você vê que tem muitas matas, muitas florestas na Alemanha. A Floresta Negra é muito conhecida mundialmente, né? Mas você tem rios também que integram o país. Então veja, os rios alemães, eles não são rios como o São Francisco, por exemplo. Então os rios alemães, eles são rios de planície. Alguém sabe me diferenciar rios de planaltos e rios de planície? Olha, os rios de planalto, eles têm um fluxo muito mais volumoso e muito mais acidentado, né? Porque ele passa por relevos mais íngremes,
certo? E ele é usado mais para a questão de energia, geração de energia, no caso hidrelétricas, né? Os rios de planície são rios, ó, calminhos, tranquilos, tá certo? Os rios de planícies, eles são usados mais para transporte. E convenhamos, num espaço econômico grande, que o espaço econômico da Alemanha é bem grande, é um dos maiores países da Europa, né? Você ter nos rios um grande aliado é realmente um prestígio, um privilégio. Os rios são calmos, tranquilos e dá para trafegar, transportar cargas industriais e pessoas também, certo? Exatamente, o rio, nesse caso, Rio de Planalto e Rio de Planície, diz respeito ao seu curso, né? Como ele vai desenvolver o seu curso. Qual é o objetivo de um rio, pessoal? Vamos supor que o rio seja um ser vivo, né? Que não é. Mas o objetivo de um rio é aplainar o relevo, deixar o relevo plano, no mesmo nível dele. Então, quando você avistar rios que tenha cânions, por exemplo, como os cânions do São Francisco e tal, são rios novinhos, são rios jovens. Rios que são planos, rios que são mais tranquilos, eles tendem a ser mais senis, mais velhinhos, né? Então, são as fases da vida de um rio, certo? O rio Mississippi, por exemplo, nos Estados Unidos, ele é um rio que... Opa, será que eu saí aqui de novo? Não. Ele é um rio que já quase não chega no seu destino final, né? De tão velhinho que ele já está. Aplainou tudo, mas não consegue, mal consegue chegar com o mesmo ímpeto no seu destino final. Então, só para a gente entender isso aí. Certo? Você tem áreas importantes no que diz respeito ao escoamento da produção, que é o porto de Hamburgo. Hamburgo dá origem ao hambúrguer, né, que a gente conhece. Vem daí, essa comida foi inventada aí por um americano, né? Então, Hamburgo é o maior porto da Alemanha, tá certo? Tudo bem, pessoal, até aí? Então vamos lembrar que a Alemanha, portanto, perdeu 2 guerras, teve que se reconstruir, não teve impérios coloniais, como os países que estudamos, e também teve o processo da divisão que sofreu. E hoje em dia, né, você tem na Alemanha um país muito diversificado regionalmente, né? Você tem o sul da Alemanha, como a cidade de Munique, que tem uma produção de cerveja muito conhecida no mundo todo, né? A Oktoberfest, que é um festival de cerveja na região da Baviera, é muito conhecido, né? E você tem cervejas, né, alemãs que são vendidas no mundo, né? Inclusive na Paraíba, no Rio Grande do Norte, vendem cervejas alemãs que vêm direto da Alemanha ou que são engarrafadas aqui, mas com a tecnologia alemã, né? Paulaner, por exemplo, enfim. E, claro, a vida intelectual, científica, filosófica da Alemanha é muito rica, né? Kant, Hegel, Schopenhauer, Nietzsche, certo? São realmente Max Weber, Ética Protestante, Espírito do Capitalismo, né? Enfim, a Escola de Frankfurt, que é uma escola de filosofia, né? Questionamentos de cultura de massa, enfim, da Ferrovia Vitória-Minas, que é uma pena, né, Maria Rita, que a gente tenha tão poucas ferrovias no Brasil, porque é um transporte eficiente, é um transporte barato de fazer manutenção e é um transporte que não traz tantos riscos à integridade física das pessoas, né? Tudo no Brasil acaba sendo rodovia. E as rodovias, elas são causa de muitos acidentes, de muitas mortes, né? Uma pena. Além de ser a 4ª maior economia do mundo. Exatamente. Que reconstrução que a Alemanha teve, né, gente? Então, por isso que eu admiro muito também a questão da cultura alemã. O alemão, ele é tão pontual, mas tão pontual, se você marcar aqui, vamos supor, a nossa aula de 9 horas, se eu chegar às 9h01, já é uma falta de educação tremenda, né? Isso é uma cultura alemã, a pontualidade alemã. Isso historicamente, não só de agora, né? Kant passava na rua e as pessoas já sabiam que era 5 da tarde, né? 5 da tarde, quando ele passava, de tão pontual que ele era. Quer dizer, é muito diferente da nossa realidade, né? A gente marca uma coisa com alguém, um compromisso tal, de 9 horas ou de 10 horas, a gente chega meia hora depois,
Isso é geral, no brasileiro de uma forma geral, né? Poucos são diferentes desse padrão, né? Então realmente é complicado nesse ponto, né? Tá certo? Mas a pontualidade é uma coisa que eu admiro muito no alemão, né? Eu tenho muita dificuldade, pessoal, confesso a vocês, em ser pontual, né? É um esforço muito grande que eu faço na minha vida para me corrigir nisso, né? Mas a gente chega lá, tá certo? Melhorando, tetracampeão do mundo, né? Tem que respeitar, de fato. Né? Então eu vou passar aqui, pessoal. Eu gostaria de finalizar a aula de hoje. Temos aí 18 minutos. Eu vou passar para vocês outro vídeo, né? Dessa vez sobre a Alemanha, né? Sobre o café e a sua importância na Alemanha. Veja só que interessante. Eu gosto muito de café, acho que é uma bebida que promove, né, o convívio social. A gente também estuda muito história com o café, geografia, né? Mas na Alemanha existe um gosto muito grande por café, e muito desse café vem de onde? Do Brasil, tá certo? Então eu vou colocar aqui para vocês, vou fazer aqui o compartilhamento, e aí a gente conclui com isso o espaço europeu, né? Estudamos 3 países importantes, França, Reino Unido, Alemanha, e estudamos o continente como um todo de uma perspectiva natural, tá certo? Física. E aí, gente, até aí tudo tranquilo? Só um minutinho. Eu acho uma hora, né, para a turma que vocês são, pelo engajamento de vocês, é um tempo muito curto, né, para a nossa aula. Uma pena que passe tão rápido. Eu ficaria aqui amanhã todinha falando com vocês. Bom, deixa eu ver aqui o chat. Eles consomem o nosso café desde o ciclo cafeiro brasileiro, mas a gente não tem uma informação histórica precisa, né? Precisaria dar uma olhada, pesquisar a parte, mas acredito que sim, porque naquela época foi o auge da nossa produção, da nossa expansão e produção cafeeira, né? Então, a partir daquela época, o Brasil começou a integrar-se aos mercados globais. Vamos lembrar, na segunda fase da Revolução Industrial, os mercados já eram integrados, né, já eram mais integrados do que na primeira, e acredito que sim, que seja nesse sentido, mas para te dar uma informação precisa, eu confesso que eu não tenho aqui na minha cachola, na minha cabeça no momento. Eles vieram trabalhar aqui no período de Pedro II, no caso, os alemães, né? Realmente, depois que houve um processo de desgaste da escravidão, os movimentos abolicionistas questionando o movimento escravocrata, o Brasil passou por um processo de tentativa de embranquecimento da população, porque se tinha a ideia de que a população que era majoritariamente negra traria sérios prejuízos e danos morais ao país. Olha só que coisa absurda, que coisa racista, né? Mas era o pensamento da época. Infelizmente, a humanidade ainda está evoluindo nesse ponto, né? Então, houve uma tentativa de embranquecer a população brasileira. Inclusive, pessoal, tem um filme maravilhoso nesse sentido, que saiu agora, que é o Medida Provisória, com a Thaís Araújo, certo? Medida Provisória. É um cenário de distopia, onde o governo brasileiro convida, entre aspas, e depois força as pessoas de pele negra a voltarem para a África. É uma coisa assim que faz a gente pensar, né? A questão da nossa formação como país. Unificação italiana e germânica foram tardias, né? Eram países instáveis internamente falando. Tem muitos reinos, muitos condados, muitos ducados, então houve essa unificação que só foi feita no século XIX, né? Muito tardiamente. Por isso também que esses países não tiveram poderio
imperial, colonial, certo? E é verdade, Marcelo, deveríamos ter mais horários. E tem a pintura Redenção de Cana. Na verdade, a iconografia, né, religiosa de épocas recentes até, trazem a África como um continente maldito, né? Um continente amaldiçoado, divinamente amaldiçoado. Ou seja, uma pena que ainda se prevaleça essa visão, né? Ou pelo menos as ações decorrentes dessa visão, certo? É verdade, isso, conversa boa passa. Rapidinho. Então deixa eu colocar aqui, pessoal, para vocês verem um pouco como que funciona o café, né, na economia alemã, certo? Deixa eu colocar aqui porque tá um pouquinho lento. Só um minutinho, tá, gente? Vocês depois vão ter aula de quem? Qual é o professor que vai dar aula para vocês? Elizabeth. Legal. Porque esse programa que eu vou colocar aqui, essa série, são 2 temporadas. Eu estava lendo a primeira. Mas aí na segunda é que ela viaja pelo mundo. Deixa eu ver. Austrália, Itália. Essa série é muito boa, né? Quem tiver acesso a alguma conta do Globoplay, depois procure Café pelo Mundo. Não, tá na hora do café. O nome do programa. Pronto. Não vai dar tempo de passar tudo, né? Porque temos 10 minutos. Mas vamos ver muita coisa aí interessante. Só um minutinho. A Alemanha é a terra da cerveja, muita cerveja, né? Realmente. Você gosta de futebol, né, Bruno? Como eu, você vê que quando o Bayern ganha conquista a Bundesliga, que é todo ano, né? Praticamente que eles ganham. A festa na Allianz Arena é regada a cerveja, né? Cerveja Paulaner, que é uma cerveja típica da região da Baviera. Paulaner. Inclusive eu já tomei dela, né? Já tomei dela, comprei algumas vezes aí em João Pessoa quando eu fui. Não gosto muito de cerveja, não vou mentir, mas a Paulaner realmente é muito gostosa. Mas enfim, bebida vocês só quando vocês tiverem, né, de maior, coisa e tal. Não vou recomendar, não vou recomendar isso pra vocês não, tá bom? Bora lá. Estão vendo a tela aí? É verdade, isso. É isso aí, é verdade, eu gosto muito. E acho que dá pra gente tirar muita coisa, né? Pra nossa disciplina, que é esse o meu objetivo. Quando eu falo de futebol, eu falo pensando na disciplina, né? Todos os dias, mais de 1 bilhão de xícaras de café são consumidas em todo o mundo, nos mais variados seguidores dessa geração. Terceira onda, estão exigentes com o que bebem. Qualidade é a palavra de ordem. Muito além de uma bebida deliciosa, o café é um estilo de vida. E agora, depois de explorar esse universo no Brasil, eu vou em busca dos melhores cafés do mundo. Vamos ver como são produzidos os mais saborosos grãos e como eles são preparados e consumidos nas melhores cafeterias do planeta. Nesse percurso, belas histórias, lindas paisagens e muitas curiosidades. Então vem comigo nessa extraordinária volta ao mundo, porque tá na hora do café.
A Alemanha se tornou um gigante do café sem nunca sequer ter cultivado uma planta no seu território. O país é o terceiro maior exportador do mundo e responsável por abastecer a Europa com grãos dos mais diversos países. Além disso, os alemães também são bons bebedores de café. Acredite se quiser, aqui se toma mais café do que cerveja. No episódio de hoje, a gente vai ver como o café é comercializado e consumido por aqui. Strategically, Germany was always very important for the world coffee market because of its ports in Hamburg and in Bremen. When somebody is coming here, I'm in Hamburg to taste a little bit coffee, I'm looking for a new one. I said, okay, yeah, I'm doing this once a week. Average German consumes 160 liters of coffee per year. More than beer and water, right? More than beer and mineral water. Yeah, Germany is third largest consumer in the world, also after the United States and Brazil. With the younger generations, we have a complete shift back to better coffees, to specialty coffees. Hamburgo é conhecida como a Veneza do Norte, devido aos diversos canais que cortam a cidade. Mas aqui tem até mais pontes do que Veneza, tá? Hamburgo é também uma das cidades mais ricas do mundo, muito porque aqui está o segundo maior porto da Europa. Assim, se instalaram na cidade quase 2.000 empresas de comércio exterior, dentre elas, algumas das principais traders de café do mundo. E é com uma delas que eu vou conversar agora para entender o caminho do café que passa por aqui. How can Germany be the third biggest coffee exporter without having a single plant? Because Germany has very old trading connections into producing countries over hundreds of years, and one of the biggest ports in Europe, and has not only imported coffee for their own consumption, but also works as a gateway into landlocked countries, other European countries and Eastern European countries. And a lot of that coffee, which is provisionally stored here, is afterwards re-exported into neighbor consuming markets. And that's why it has a large export status. And who are the mainly providers? Well, basically, among the around 70 countries producing coffee, Brazil is also #1 supplier to the specialty market, because the coffee fits very well to the taste of young people consuming espresso beverages or milk-based beverages. It's a low-acid coffee in general, produced in Brazil, that works very well with milk-based drinks. Agora imagina uma cafeteria perto do porto onde chegam cafés do mundo inteiro. Não vai ter lugar melhor para experimentar novos sabores, né? Obviamente, foi isso que eu fiz. So, Uli, we are doing this TV series, around the world, but I just realized that I don't need to travel around the world to taste all the coffee flavors. I can just come to Germany. Yeah, it's easier. Definitely. If you're in the right city, and especially we are very, very lucky here in Hamburg, because we are in Hamburg, in the main city for coffee in the world. The most important dealers are situated since generations here in Hamburg, and we have everything. Pois é, vejam que tem muita conexão, né, com o que a gente estava comentando aqui, a questão dos rios. Veja que a cidade de Hamburgo é cortada por canais, mas o rio que aparece aí na paisagem, ele é um rio turbulento ou ele é um rio calmo? Pessoal, o que é que vocês acham? Super calmo. Muito calmo, né? Então, ele é um rio usado muito para o escoamento da produção, certo? Inclusive, foi mencionado aí que o Brasil, ele é o maior fornecedor, né, de café para os alemães. O quanto que de potencial nós temos
como país, como economia, né? E que o quanto que ainda somos respeitados pelo que nós fornecemos ao mundo, certo? Então, o cafezinho, que é uma bebida cotidiana nossa, é muito apreciada lá fora, né? E o Brasil é uma das maiores escolas de café do mundo também, tá certo? E outra coisa que é importante, foi importante a gente ter observado aí, é que os alemães consomem mais café do que cerveja, né? Eu achei essa informação bem interessante, certo? Então é uma nação também muito apaixonada por café, tá? Então o café, nesse caso, você pode gostar mais ou menos, não gostar, mas ela é uma bebida que constrói muitas ligações comerciais no mundo e que é responsável, sim, também por movimentos históricos, né? Tá certo? Algum comentário? Vocês querem comentar, complementar alguma informação, algo que chamou a atenção de vocês e enfim, não foi mencionado aqui? Verdade. E isso é muito café, praticamente aí meio litro de café, né, por dia, levando em conta que nós temos 365 dias, 366 dias por ano. Você tomar 160 é quase meio litro, certo? Que é uma commodity, né? O que é uma commodity? É um produto de natureza primária que tem um valor de mercado no mundo, né? Commodities são, por exemplo, petróleo, produtos agrícolas, enfim, carne, leite, né? São commodities quando são colocadas no mercado global, tá certo? Pessoal, neste caso, 9h58, eu vou liberar vocês. A Alemanha é uma das maiores exportadoras de café do mundo, porque revende. Uma das maiores exportadoras, ou seja, ela exporta muito café pelo mundo. Você está perguntando se a revenda é o motivo dela ser uma das maiores exportadoras? Sim, porque a partir dela o produto é escoado, né? O Porto de Hamburgo, que foi mencionado aí que ele é o segundo maior da Europa, só perde para o de Roterdã, que é na Holanda, certo? A Holanda também é um país cortado por muitos rios. Veja a importância dos rios, volto a tocar nessa tecla, a importância dos rios para a integração econômica e para as relações comerciais dentro da Europa e fora dela, certo? Então, os países europeus dependem muito dos rios, certo? Eles usam muito as vias fluviais para isso, tanto para transporte de pessoas também, quanto para de produtos. Tá bom, gente? O Google está me avisando aqui que já vai encerrar. Então, eu deixo vocês com essas imagens. Na próxima semana a gente conversa sobre esse tema, né? Eu vou pensar se eu faço um exercício ou se eu passo outro vídeo para vocês e a gente faz essa discussão. Tchau, um abraço, um excelente dia a todos.